Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando um Pouco Mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha do nosso canal. Já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Tranquilo? Para você que já está aqui, que já faz parte do nosso canal, que já participa das nossas aulinhas, um super beijo! Hoje nós iremos falar sobre os números decimais. Mas o que são números decimais? Os números decimais são aqueles números que possuem vírgula. Então ele não é representado da forma inteira. É aquele número que nós chamamos de número quebrado, de número fracionado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 5 sozinho, eu tenho aqui o quê? Um número inteiro. Agora, se eu tenho aqui o número 5,26, eu já tenho aqui um número decimal. Por quê? Porque ele deixou de ser inteiro. Ele agora é um número que tem um pedacinho, ó. Ele é um número quebrado. 5,26. Então, ele agora é um número decimal. Por exemplo, 10,38. Eu tenho aqui outro número decimal, porque o número que contém vírgula. Quando nós vamos ao supermercado fazer uma compra que tem lá, por exemplo, o quilo do feijão, 5,99. Então vai estar lá 5,99. Eu tenho aqui um número decimal. Quando você vai a uma lanchonete comprar um lanche, se o valor não for inteiro, não for certinho, você vai ter o quê? Um número decimal. Por exemplo, você vai lá comprar um refrigerante e o refrigerante custa R$ 4,35. Você tem aqui um número decimal. Então, o que é o número decimal? É um número fracionado, é um número quebrado, é um número que não é de forma inteira. Então, número decimal, você já pode pensar, é aquele número que possui a vírgula. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos ao nosso quadro de ordens. Então, aqui no quadro de ordens, eu tenho centena, dezena e unidade. Elas estão representadas por letras maiúsculas. Centena tem um C maiúsculo, dezena um D maiúsculo e unidade um U maiúsculo. Lembra que eu falei que os números decimais eles são separados por vírgula? Então aqui, ó, vai entrar a vírgula. Por quê? Essa primeira parte aqui, do meu lado esquerdo, antes da vírgula, isso aqui, ó, essa parte aqui antes da vírgula, é a parte inteira. Então, vou colocar aqui, ó, parte inteira. Então, aqui, passou da vírgula para o meu lado direito, vindo para cá, ó, para o meu lado direito, eu tenho o quê? A parte decimal. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a parte decimal. Que pode ser conhecida também como o quê? A parte fracionada, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a parte decimal e aqui eu tenho a parte inteira. Antes da vírgula, a parte inteira. Após a vírgula, a parte decimal. Então vejamos. Aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo. O décimo, ele está representado com D minúsculo, centésimo com C minúsculo e o milésimo com M minúsculo. Por que está representado com letras diferentes, aqui minúsculo e aqui maiúsculo? Para que você não se confunda, tá bom? Então aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Vamos começar então a utilizar esse quadro de ordens. Vamos dizer que eu quero colocar aqui dentro desse quadro de ordens o número 2 inteiro. Então, vamos começar aqui pela parte inteira.
A parte inteira que eu já sei é o quê? Na frente da vírgula, não é isso? Então, se eu quero colocar 2 inteiros, eu vou colocar aqui, ó, na classe das unidades. Aqui eu tenho 2 inteiros. Agora, se eu quiser escrever 2 décimos, como eu vou representar aqui no nosso quadro de ordens 2 décimos? Eu já sei, ó, que os décimos, eles ficam aonde? Do meu lado direito, após a vírgula. Então, eu venho aqui onde tem o décimo, coloco 2, ó, 2. Todo número decimal, ele possui a vírgula. Então, eu coloco aqui a vírgula e aqui no lugar da unidade eu completo com 0. Aqui eu tenho representado 2 décimos. Aqui o 2 vai ficar na casa dos décimos e o 0 vai ficar na casinha, né? No quadrinho, na ordem das unidades. Se eu quiser representar 2 centésimos, eu vou colocar o 2 aqui, 2 centésimos. Aqui no décimo eu vou colocar um 0, não posso esquecer da minha vírgula, e na unidade eu vou colocar novamente um 0. Aqui eu tenho 2 centésimos. Se eu quiser representar 2 milésimos, aqui no milésimos eu coloco o número 2, no centésimo eu vou colocar 0, no décimo eu vou colocar 0, vou posicionar minha vírgula e na classe das unidades aqui, olha, eu vou colocar um 0. Então, eu tenho aqui o quê? 2 milésimos. Se a casa, depois da vírgula, passou a vírgula, eu tenho a minha vírgula aqui. Se depois da vírgula o meu número só tiver uma única casa, ele vai ser décimo. Aqui, ó. Passei a vírgula, ó. Passei a vírgula. Ele só veio aqui para uma casinha. Aqui tá vazio, aqui tá vazio. Então, eu tenho aqui décimos, tá? Passei da vírgula, só tenho um número, eu tenho décimos. Passei da vírgula, eu tenho 2 números. 1, 2, eu tenho centésimos. Passei da vírgula, eu tenho 3 números, 3 casas, eu tenho milésimos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2 milésimos, porque depois da vírgula eu passei 3 casas. 1, 2, 3. Tranquilo? Então, vamos exercitar, representando aqui no quadro de ordens, alguns números do dia a dia. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui o nosso quadro de ordens e eu trouxe aqui alguns números. 0,75, 4,23, 12,05 e 7,899. Então, vamos ver como vai ficar aqui dentro do quadro de ordens e como nós iremos falar, como nós iremos ler esse número. Então, eu tenho aqui, nosso primeiro número é esse aqui, ó. É 0,75. Eu já sei que minha parte fracionada, né? A minha parte decimal, ela vai ficar o quê? Depois da vírgula, não é isso? Então, eu tenho aqui 0,75. Como eu vou colocar isso? Eu tenho aqui o 0, não é isso? Que vai vir aqui a classe das unidades. Está antes da vírgula, olha, vai vir aqui, ó, antes da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho minha parte decimal, ó. O 7 no décimo e o 5 no centésimo. Como eu vou ler isso aqui? Não pode esquecer da vírgula. Como eu vou ler isso aqui? 0,75. Eu vou ler da seguinte forma. Existem 2 maneiras de se ler. Então, eu posso ler 0 unidade, 7 décimos e 5 centésimos. Ou apenas 75 centésimos. Por que direto 75 centésimos? Porque o 5, ó, ele terminou aqui na casa dos centésimos, ele parou nos centésimos. Lembra que eu falei anteriormente que quando nós passamos 2 casas depois da vírgula, nós temos os centésimos? Então, aqui, eu tenho aqui o quê? 75 centésimos.
Vejamos o próximo número, 4,23. Então, o 4 eu vou colocar onde? Na classe das unidades, não é isso? 4,23. 4,23. Como eu vou ler 4,23? 4 unidades ou 4 inteiros, tá bom? Você pode falar 4 unidades ou 4 inteiros, 2 décimos e 3 centésimos. Ou você pode ler da seguinte forma: 4 inteiros e 23 centésimos. 4 inteiros e 23 centésimos. O próximo número é 12,05. Eu tenho aqui, ó, 12, né, ó, 1, 2,05. Como eu vou ler 12,05? Uma dezena, 2 unidades, 0 décimo e 5 centésimos. Ou eu posso ler 12 inteiros e 5 centésimos. 12 inteiros e 5 centésimos. Pode ser também 12 o quê? Unidades, né? Ó, 12 unidades e 5 centésimos. Porém, a parte na frente da vírgula é melhor falarmos o quê? Inteiro. Então, eu tenho aqui 12 inteiros e 5 centésimos. Por que 5 centésimos? Porque o 5 parou na casa dos centésimos. Agora, eu tenho aqui 7,899. Geralmente, isso aqui nós encontramos em postos de gasolina. Quando é colocado combustível, então é utilizado o quê? Depois da vírgula, 3 números. Então, vamos ver como é que fica esse número aqui dentro do quadro. E como lemos, né? Como iremos ler. Então, aqui, ó, eu tenho 7,899. Como eu vou ler esse número? Eu tenho aqui 7 unidades, 8 décimos, 9 centésimos com 9 milésimos. Ou eu posso ler da seguinte forma: eu tenho 7 inteiros, porque está aqui, ó, antes da vírgula, né? Eu tenho 7 inteiros e 899 milésimos. Por que milésimos? Porque aqui, ó, depois da vírgula, eu tenho 3 casas. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 7 inteiros, 899 milésimos. Tranquilo? Então, assim, passou da vírgula, eu tenho uma casa apenas, eu tenho décimo. Passou da vírgula, eu tenho 2 casas, eu tenho centésimos. Passou da vírgula, eu tenho 3 casas, eu tenho milésimos. Então, aqui eu tenho, ó, 0,75 são 75 centésimos. Eu tenho aqui 4,23, eu tenho o quê? Eu tenho 4 inteiros e 23 centésimos. Aqui antes da vírgula eu tenho 12,05. Então aqui eu tenho 12 inteiros com 5 centésimos, porque o 5 aqui, ó, parou no centésimo, 2 casinhas depois da vírgula. Aqui eu tenho 7,899. Eu tenho o quê? 7 inteiros, 899 milésimos, porque eu tenho aqui, ó, após a vírgula, para o meu lado direito, 3 casas. Então, eu tenho décimo, centésimo, milésimos. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero ter ajudado. Se é novo por aqui, eu te convido a inscrever-se no canal. Ativa o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo.
Depois nós iremos fazer as contas, as adições e as subtrações de números decimais. Então não esquece, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo. Tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!